Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixem de dar um like, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostarem do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Boa noite a todos, o meu nome é Jéssica. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência sobrenatural que aconteceu comigo no ano de 2022. Eu estava desempregada desde 2020 e no começo do ano passado a minha amiga me arrumou um emprego em uma casa funerária. Apesar de ser muito medrosa com as coisas do além, era um bom salário. Eu não poderia recusar. Tudo parecia muito tranquilo. Era um serviço bem fácil, diga-se de passagem. Eu auxiliava na recepção das pessoas e também era responsável por manter o local limpo e organizado para o próximo funeral. Eu acreditava que não seria fácil lidar com a morte todos os dias e também confesso que eu tinha um certo receio de ficar deprimida. Mas aconteceu exatamente ao contrário. Eu comecei a gostar daquele trabalho. Estar ali em um momento tão difícil e confortar as pessoas a assistir às despedidas fez com que eu valorizasse muito mais a vida. E a cada dia que passava, depois de alguns meses, eu estava gostando tanto daquele trabalho que já havia me convencido de que eu nasci para isso. Eu percebi que realmente já havia perdido todo o medo de trabalhar naquele lugar. Depois de quase 6 meses, eu nunca havia presenciado nada que fosse sobrenatural, até uma noite em que tudo mudou. Eu estava sozinha nos corredores dos fundos, numa parte onde havia alguns banheiros. Tinha sido um dia bem corrido com 3 velórios e eu estava muito cansada. Não via a hora de terminar tudo e ir para minha casa. E assim que eu terminei de limpar os banheiros, eu notei que havia um relógio de bolso em um canto, em cima da pia. Era muito comum os parentes do falecido esquecer objetos nos bancos ou nos banheiros. Parecia ser um objeto bem caro e havia um sobrenome gravado nele. Eu o levei para os achados e perdidos da funerária e no dia seguinte, um responsável avisou a família a qual o relógio pertencia. Passado alguns dias, um homem veio me procurar, perguntando onde eu havia encontrado aquele relógio. Eu respondi que eu havia encontrado no banheiro durante a limpeza. Ele ficou confuso e desacreditado e pediu para eu levá-lo até o lugar onde eu o tinha encontrado. Então eu fui até o banheiro e mostrei para ele onde estava, mas mesmo assim ele continuava desacreditado e falava que isso seria impossível. Eu perguntei a ele qual era o problema, pois eu não estava entendendo nada. Ele virou as costas e caminhou em direção à capela. Eu o segui perguntando qual era o problema. Ele se sentou e ainda com um semblante assustado, me disse que aquele relógio era do bisavô dele, que havia passado para o avô e agora era do pai dele, que havia sido velado na funerária há alguns dias atrás. Mas por conta do Alzheimer, ele havia guardado o relógio e não se lembrava onde. Disse que o relógio estava desaparecido há mais de 4 anos e ninguém sabia onde o pai dele havia guardado, e por conta do seu estado de saúde, o pai dele não conseguia se lembrar. Ele me contou que várias vezes procuraram pela casa inteira e nem sinal do relógio. Ele ainda me contou que uma vez, durante uma conversa que teve com o pai, comentou sobre o relógio, afirmando que o relógio nunca iria passar para ele, já que não havia sido encontrado.
Então ele me contou que o pai deu uma gargalhada e disse para ele não se preocupar, que quando ele morresse, ele voltaria e encontraria o relógio e o entregaria. Eu mal podia acreditar na história que eu estava ouvindo, mas de maneira nenhuma parecia que aquele homem estava mentindo. Ele realmente parecia estar abalado com a situação. Ele foi embora assim que se acalmou e me agradeceu por tudo. E eu segui com a minha vida trabalhando na funerária. Mas até hoje, eu não entendo o que realmente aconteceu naquele dia. Eu não senti medo e nem fiquei assustada com o ocorrido, e acredito que realmente algo sobrenatural aconteceu naquele dia, pois depois de um tempo, eu me lembrei de ter visto um senhor muito parecido com o falecido na porta do banheiro no dia do velório. Eu morava no interior de Minas Gerais e acabei vindo morar no Rio de Janeiro, uma vez que havia uma chácara, que por sinal era maravilhosa, com bastante verde e uma casa bem antiga, mas era uma casa grande, com vitrais, escada com grade trabalhada, 5 quartos, 2 grandes banheiros e um outro banheiro menor. Havia também uma piscina que precisava de reparos, pois faltavam alguns azulejos. Enfim, uma casa bastante tentadora e com a vantagem de já estar mobiliada com vários móveis antigos. Como a minha família tinha uma situação bastante confortável e eu podia manter a chácara, então resolvi que eu não iria vendê-la, e sim morar nela. Na verdade, ninguém da minha família havia morado nela ainda, até porque ela era parte do pagamento de uma dívida passada de muitos anos atrás. A casa ficou meio abandonada durante todos aqueles anos porque ninguém havia se interessado em morar nela. Mas quando houve uma divisão de bens devido à morte de um parente, eu acabei recebendo a chácara como parte da herança. E como fiquei fascinada pela chácara e era apaixonada pelo Rio de Janeiro, então não houve uma oportunidade melhor do que esta. Estava toda animada com a minha nova residência. Gostava de fazer eu mesmo a maior parte das coisas para deixá-la como desejava. Depois de umas 3 semanas morando na chácara, teve um dia que eu estava na imensa sala e sentado em uma cadeira de balanço, fazendo planos e olhando os vitrais coloridos, que deviam ser bastante antigos. Eu estava olhando fixamente para um desses vitrais que ficavam justamente no final do corredor, nos fundos dessa imensa sala, quando de repente eu vi sair do banheiro e cruzar o corredor e em seguida passar para um quarto que ficava embaixo, uma mulher de vestido escuro. Ela não olhava para os lados, simplesmente cruzou o corredor e entrou no quarto. Eu fiquei ali parada, hipnotizada e sem acreditar. Era uma mulher muito real para mim. Não podia ser imaginação, tanto que, passado o primeiro susto, eu acendi as outras luzes e fui caminhando devagarzinho em direção ao quarto no qual ela havia entrado. Mas só me deparei com a mobília antiga e um grande e imenso armário com um espelho oval maravilhoso, mas não havia nenhum sinal da mulher. Eu sabia que não era uma ilusão de ótica, eu tinha certeza do que eu tinha visto. Depois de uns 3 dias do ocorrido, lá estava eu novamente, agora arrumando a casa. Eu estava limpando toda a casa durante a noite. Foi quando as lâmpadas do corredor em toda a sua extensão ficaram fracas, piscaram por algumas vezes e acabaram se apagando, porém, voltando logo em seguida normalmente. Eu continuei a fazer as minhas arrumações e depois de uns 20 minutos mais ou menos, o mesmo aconteceu agora com o lustre da sala. Eu fiquei meio apreensiva,
Foi até a caixa de fuzilhos da cozinha, mas não vi nenhuma coisa que pudesse indicar algo de errado. Então, já meio cansada, eu fui escovar os meus dentes antes de dormir e quando eu estava na pia, eu ouvi um forte barulho de portas se batendo. Mas eu já havia trancado tudo. Eu fui com cuidado examinar cada porta, mas estava tudo normal. Como eu havia deixado, não tinha nada de anormal. Mas alguns dias depois, eu estava na beira da piscina vendo um luar maravilhoso, junto com 2 amigos meus, e ficamos ali papeando e bebendo um pouco. Quando eu saí para pegar gelo, o meu amigo disse que iria ao banheiro e a minha amiga continuou lá na beira da piscina. Quando eu voltei, ela estava olhando fixamente para cima, mas precisamente para o andar de cima da casa. Curiosa, eu perguntei o que ela estava olhando. Foi aí que ela me disse que havia visto uma mulher abrir a porta da varanda da parte de cima, sair daquele local, cruzar toda a extensão da varanda e em seguida ela entrou por uma outra porta que fica na extremidade da casa. Ela me falou que não sabia que eu tinha visitas além deles. E eu falei que não, que realmente não tinha ninguém, que as únicas visitas eram eles. Mesmo assim, ela me disse que havia visto essa mulher e que essa mulher tinha cabelos presos junto à nuca, como se fosse uma espécie de coque, e que essa mulher andou por toda a varanda e em seguida entrou por uma outra porta do outro lado da varanda. Aquilo me fez arrepiar todinha. Eu disse que eu havia visto uma pessoa assim também na sala, sendo que foi semanas atrás. Na hora, a minha amiga se benzeu e nessa mesma noite, esses meus amigos e eu já estávamos dentro de casa, quando ouvimos barulho de água da piscina. Era como se alguém estivesse mergulhando nela, mas quando corremos para a janela em direção à mesma, não havia nada, nem sequer havia água jogada para fora. Após alguns dias desse ocorrido, eu cheguei em casa e coloquei a camisola para dormir. Eu estava soltando o cabelo e fui para a janela descompromissadamente quando, de repente, eu observei uma luminosidade alaranjada que piscava e uma outra que também piscava incessantemente, só que era de cor avermelhada. Foi quando eu dei por mim e reparei que era o carro estacionado lá embaixo e o pisca-alerta estava ligado sozinho. Eu sabia que não havia ligado o pisca-alerta, ainda mais dentro da chácara, para que eu iria utilizá-lo? E mesmo por ali, era silencioso demais. Eu iria ter percebido o barulhinho que faz depois de eu ter desligado o carro. Passaram-se dias e já não me sentia tão confortável assim dentro daquela casa. Certa noite estava trovejando demais. Naquele dia, estava tendo um sério problema de queda de luz e, para piorar, estava chovendo muito. Resolvi sair da cama e conferir se as luzes já haviam voltado. E graças a Deus já estavam funcionando. Eu resolvi ir ao banheiro e quando eu voltei e que eu olhei a porta de entrada da frente, a qual consistia em uma porta imensa de madeira, e acima dessa porta havia um vidro grande em forma de meia-lua, dividindo-se em 3. Eu me tremi toda, pois havia uma pessoa, havia um rosto colado nesse vidro e estava olhando para dentro da minha casa. Mas não parecia totalmente humano, porque os olhos pareciam quase saltar das órbitas. Eram quase 2 bolas brancas, bastante arregaladas, olhando para dentro de casa, fazendo com que eu soltasse um grito e corresse para longe. Ao olhar de novo, não havia mais nada. No dia seguinte, reparando com mais atenção, não havia como uma pessoa ficar ali fora, porque não havia nada para que pudesse se apoiar ou escalar, e mesmo se conseguisse subir com o pé pela maçaneta, não tinha como segurar com as mãos ou se prender. Além do mais, não teria altura para chegar ao vidro,
pois era bem alto a distância entre a maçaneta e o vidro para que pudesse olhar para dentro. Eu tinha certeza de ter visto algo. Era um rosto, mas os olhos eram imensamente grandes e brancos, quase saltando do globo ocular. Foi horripilante mesmo. Eu ficava cada dia mais assustada e angustiada, mas como não era diariamente esses fatos esquisitos, então acabava me dando tempo de me refazer dos sustos e assim continuar em frente. Teve um dia que eu fui pegar uma lata de conserva na despensa. Era um pequeno quartinho. Eu liguei a lâmpada e quando eu estava dentro procurando a lata, eu senti um frio intenso. E o pior, havia algo emitindo um som. Era um som bem estranho, diga-se de passagem. Quando eu olhei para a porta, ela bateu com violência. Eu fiquei gelada de medo. Eu me apoiei na porta e segurei a maçaneta, mas ela abriu com facilidade. Eu já estava pensando que iria ser igual às cenas de filmes de terror, que a porta não abre, mas graças a Deus ela abriu normalmente, o que me deu um certo alívio. Teve um outro dia que eu havia chegado de uma festa e já era de madrugada, e quando eu subi as escadas, de repente eu não enxerguei nada. Tudo ficou escuro, como se eu tivesse ficado cega. Eu fiquei desnorteada e ao me virar para trás, o meu pé resvalou nos degraus abaixo e simplesmente rolei a escada. Eu acabei parando lá embaixo e batendo com a nuca no ferro da grade lateral, mas não perdi os sentidos. Eu fiquei só parada e sem entender muito o que havia acontecido. Nesse momento eu estava enxergando normalmente. Foi quando eu ouvi um barulho de portas batendo por toda a casa. E quando me recompus, comecei rapidamente a subir as escadas. Eu estava ainda me limpando quando eu arrisquei um olhar para cima e vi uma mulher gorducha cruzar parte do segundo andar até sumir. Pois de onde estava, eu não conseguia ver direito. Eu fiquei apavorada e comecei a ter dificuldades para dormir. Eu rolava na cama para conseguir pegar no sono. Certa vez, eu já estava na chácara com o carro e decidi passar por uma pequena estradinha ao lado de uma ribanceira para assim chegar na garagem. Quando de repente, o meu pneu dianteiro do carro saiu da estradinha e eu me assustei fazendo um movimento brusco com o volante e acabei derrapando e assim mergulhando na ribanceira. O meu carro caiu de uma altura de mais ou menos uns 5 metros, deslizando na lama e no capim, e parou lá embaixo, ao bater com força em um pequeno morro de barro no final da ribanceira. Eu não estava usando o cinto de segurança e acabei quebrando o vidro com a minha cabeça. Como o carro ficou bastante inclinado, eu saí pelo para-brisa. Surpreendentemente, sofri apenas arranhões superficiais e um grande galo e um pequeno corte na cabeça. Eu tirei os meus sapatos de salto e utilizei uma parte menos íngreme para voltar à estradinha. Caminhei o restante do caminho e subi alguns degraus para chegar ao lado da casa. Eu tomei um banho, pois estava bem suja de barro e terra, e apliquei álcool nos arranhões. Foi quando eu ouvi claramente passos no andar de cima. Eram passos quase de corrida, seguido de um som de voz. Após um tempo, eu ouvi um barulho de algo caindo dentro da piscina. Nesse dia, eu dormi no sofá e acordei por volta das 11 horas da manhã, sentindo-me dolorido e com o corpo doendo. Eu preparei um café forte, troquei de roupa e saí para espairecer um pouco. Ao chegar no meu quarto, eu vi a minha colcha toda rasgada, como se garras a tivessem destruído completamente. Naquela hora eu estava incrédula. A minha penteadeira também estava bagunçada, com um vidro de perfume quebrado, e o outro estava espatifado do outro lado do quarto, como se tivessem sido arremessados com uma força contra a parede. Eu limpei toda a bagunça e chamei o reboque do seguro para levar o carro de volta para minha casa. Os meus amigos me aconselharam a ir para um hospital para verificar se não havia quebrado nada.
Eu decidi então visitar minha faxineira, que morava a alguns quilômetros dali. Ela me informou que estava trabalhando para outras pessoas e não tinha mais tempo para me atender. Então perguntei se eu poderia fazer algumas perguntas e ela concordou. Eu a questionei se por acaso ela havia notado algo estranho na casa. Então ela me disse que na sua última vez ela estava enrolando a mangueira de água do jardim quando ouviu um barulho semelhante ao de alguém amolando uma faca na cozinha. Ao espiar pela janela, ela viu uma mulher amolando uma faca e a mesma ria freneticamente, com os olhos fixos na lâmina. Assustada, pegou as coisas e saiu rapidamente com medo de estar em perigo. Foi por isso que ela nunca mais apareceu. Eu fiquei ali imóvel ouvindo o seu relato. Enquanto isso, ao voltar para minha casa, eu continuava a ouvir ruídos como se alguém estivesse mergulhando na piscina. Eu corri então para a janela do quarto para verificar, mas não tinha nada e nem ninguém. No outro dia, eu ouvi risadas vindas do andar de baixo, mas quando eu desci, parecia que nada havia acontecido, apenas os grilos do lado de fora. Certa vez, eu acordei com algo fungando o meu ouvido, mas acabei voltando a dormir. A minha tia estava comigo no final de semana e quando nos preparávamos para dormir, subimos as escadas e ao passarmos pelo segundo quarto, ambas olhamos automaticamente para dentro e vimos alguém dormindo na cama. A minha tia logo exclamou: "Mas o que é isso?" Eu corri para acender a luz do corredor para ver melhor e ela veio comigo para não ficar sozinha. Quando voltamos para olhar novamente, não havia absolutamente nada dentro do quarto. No entanto, tanto eu como ela havíamos visto alguém ali deitado. Parecia estar em um tipo de paletó escuro ou preto. Lembro-me nitidamente que calçava sapatos, deitado em cima da cama. Isso eu me lembro, inclusive com bastante clareza. Houve um dia que eu acordei apavorada, totalmente ensopado e com muito suor, pois eu tinha sofrido um terrível pesadelo e acabei caindo da cama. Eu procurei acender a luz do abajur e ela piscou e em seguida queimou. Me levantei e liguei a do quarto, que também deu um clarão bem forte e se apagou logo em seguida. Eu não consegui mais fazê-la ligar e precisei acender uma das luzes do corredor para que alguma luz funcionasse. Tratei de tomar um outro banho de tão suada que eu estava. Às vezes eu ficava tão cansada de algum sobressalto que estava sempre em alerta e isso me cansava ainda mais. Eu fiz um banho de espuma na banheira para poder relaxar um pouco e fiquei ali um bom tempo de olhos fechados e relaxando, deixando a porta do banheiro aberta, uma vez que só eu morava na casa, então não tinha nenhum problema. Eu estava na banheira e de repente eu senti uma sensação de frio. Foi um frio bem intenso que continuou a aumentar. Logo depois foi a impressão de alguém correndo pelo corredor de tábuas corridas, fazendo um grande barulho, como se alguém ou alguma coisa estivesse corrido e caído quase em frente à porta do banheiro onde eu estava. No entanto, eu não conseguia ver nada, porque eu estava dentro da banheira e da posição em que eu estava, tinha apenas uma visão parcial daquele corredor. Rapidamente eu puxei a toalha, me cobri e me encolhi. Eu fiquei em silêncio naquela horrível expectativa e assim fiquei por algum tempo. De repente alguma coisa estava se arrastando bem perto da porta do banheiro de onde eu estava, porém nunca chegava até a frente da porta. Depois de um tempo, aquele som de alguma coisa se arrastando voltou. Aquilo era enlouquecedor. Tomei coragem e saí da banheira quando a água já havia esfriado. Eu bati os dentes de tanto frio que sentia. Depois desse dia, eu resolvi dar uma festa para descontrair o clima e convidei várias pessoas da família e alguns amigos.
Eu falei que poderiam chamar quem quisesse, desde que me avisassem, para que eu soubesse a quantidade das coisas. Eu deixei as pessoas circularem livremente pelos aposentos. Apenas tratei de trancar o meu quarto ou guardar também coisas valiosas, já que haviam muitas pessoas estranhas na festa. Estava tudo correndo bem, com música, comida, bebida, mas sem excessos. Quando fui na porta de casa me despedir de um dos convidados, eu fui chamada para ir até a piscina. Pediram para eu olhar para cima e haviam duas convidadas histéricas agarradas na grade da imensa varanda do andar de cima. Elas gritavam e pareciam realmente apavoradas. Os outros convidados foram acudi-las. Uma delas torceu o pé, pois resolveu descer pela varanda e pular no gramado. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Passaram alguns minutos para que se acalmassem e todos nós juntos já tentando entender o que havia acontecido. Eu particularmente já imaginava alguma hipótese. Elas então falaram, meio que descontroladas, que estavam na varanda e resolveram descer. Ao voltarem pelo corredor, ouviram passos fortes em direção a elas e alguma coisa berrando em seus ouvidos, sem que houvesse mais alguém. Aquilo continuou berrando em seus ouvidos, mesmo elas tendo voltado correndo. Isso foi o suficiente para que ambas fizessem o trajeto inverso e assim voltassem correndo pelo resto do corredor e entrassem na varanda novamente. Elas foram até o final da varanda, então uma ficou encolhida pedindo socorro para os demais convidados lá embaixo, enquanto a outra descia pela parte lateral, se jogando no gramado. Como eu não queria ficar à base de calmantes constantemente, eu acabei me mudando para uma pequena casa perto dali. Isso faz alguns anos, e não me recordo com muito ânimo aquele período, uma vez que foi bastante estressante para mim. Depois de alguns anos que eu me mudei daquela casa da chácara, eu soube que houve um assassinato dentro daquela casa. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com as aberrações que aconteciam nela, mas que foi sinistro, isso foi. A casa se encontra até hoje lá fechada, sem ninguém. Às vezes eu vou lá dar uma olhada. Eu já tentei botar para vender, mas ninguém compra. Sei lá, parece até que tem alguma coisa muito mais forte do que eu que quer que ela esteja vazia para o resto da vida. É bem estranho, mas é isso o meu relato. Eu me chamo Joyce, tenho 25 anos de idade. O relato que eu irei compartilhar aqui no canal foi uma experiência sobrenatural que aconteceu na minha infância e se repetiu no ano de 2017. Quando eu era uma criança, eu era apaixonada por circos. Desde bem pequeno eu já queria ser trapezista. Eu passava o dia inteiro dando cambalhotas no quintal da casa da minha mãe. Eu adorava tudo que era relacionado a circos e sempre que tinha uma oportunidade de ir a um, eu aproveitava ao máximo. Eu adorava os palhaços, os acrobatas, os artistas em geral. Eu ficava encantada com as luzes. Os meus pais até que me levaram naquele circo famoso quando esteve no Brasil em 2006. Mas a experiência sobrenatural que eu tive aconteceu aqui na minha cidade. Eu tinha 10 anos de idade, o ano era 2008 e havia acabado de chegar um grande circo na minha cidade. Eu estava muito empolgado, os meus pais compraram os ingressos e foram comigo. O circo era simplesmente maravilhoso e as apresentações eram cheias de emoções, habilidades impressionantes, e ver os acrobatas girando pelos ares era o que eu mais adorava. Foi uma experiência incrível. E no final do espetáculo,
os meus pais foram a algumas barracas de comida que ficavam do lado do circo e eu fiquei brincando e pulando ali do lado deles. Foi quando, em algum momento, eu vi um palhaço com uma roupa azul e sapatos vermelhos passar pela lateral da lona e entrar na parte de trás. Eu fiquei olhando para o palhaço enquanto ele passava, estranhando não tê-lo visto no espetáculo. Olhei para os meus pais e eles estavam distraídos conversando. Então resolvi dar uma olhada onde aquele palhaço havia ido. Assim que eu entrei na parte de trás da lona, eu vi o palhaço dar as costas para mim e entrar em uma pequena porta de um trailer. Olhei para os lados e não havia ninguém. Eu sabia que eu não deveria estar lá, mas mesmo assim eu resolvi dar uma espiada, até que um dos mágicos que havia acabado de ver no espetáculo apareceu perguntando o que eu estava fazendo ali. Eu respondi que eu estava seguindo um palhaço de roupa azul que havia entrado no trailer. O mágico ficou sério, com um semblante estranho, pegou na minha mão e me perguntou onde estavam os meus pais. Ele me levou até eles, que pediram desculpas por eu ter entrado no camarim dos artistas. Voltei para casa muito feliz, pois eu havia presenciado um lindo show. Alguns dias se passaram e o circo ainda estava na minha mente. Era um dia normal depois da escola. Eu estava andando de bicicleta na minha rua quando olhei e avistei o tal palhaço de azul em pé ao lado de um poste próximo à esquina. Eu fiquei olhando para ele enquanto ele sorria para mim. Estranhei o palhaço estar ali perto, pois o lugar onde ficava o circo ficava bem longe da minha casa. Eu entrei para dentro de casa, guardei a minha bicicleta e em seguida fui assistir TV. E por alguns milésimos de segundo, eu tive a impressão de ver o tal palhaço pelo reflexo da TV enquanto eu assistia. E foi assim, a semana toda. Eu tive essa impressão de ver o palhaço por toda parte, sempre que eu estava sozinha. Dias se passaram e o circo foi embora. Eu fiquei muito aliviada, pois eu acreditava que eu nunca mais veria aquele palhaço. Os anos se passaram e aos poucos eu fui perdendo o interesse por circos. Eu já não gostava mais de nada relacionado ao circo. Realmente, era só uma paixão de criança. Mas tudo voltou a se repetir em uma noite em que havia acabado de chegar da faculdade. Eu e os meus pais ainda morávamos na mesma cidade, mas não na mesma casa. O ano era 2017 e morávamos em um condomínio fechado. Todos os dias, ao chegar da faculdade e passar pela portaria, eu precisava caminhar por uns 4 minutos até chegar no nosso bloco. Já se passavam das 23 horas. Eu estava com uma mochila nas costas e fones de ouvidos. Eu caminhava tranquilamente, até que eu vi a poucos metros de mim o palhaço atravessar de um lado para o outro entre os blocos de apartamento. Com susto, eu tirei os fones e fiquei ouvindo uma risada. Saí correndo o mais rápido que eu pude e, ao chegar em casa, eu fui pesquisar sobre o tal circo, pois até hoje ele ainda existe e viaja para todo o Brasil. Ao pesquisar sobre o circo, eu fiquei sabendo que ele estava novamente na minha cidade. Também fiquei sabendo que no começo dos anos 2000 houve um incêndio nesse circo e muitas pessoas ficaram feridas e um palhaço não sobreviveu ao incêndio. Na notícia havia até uma foto do tal palhaço e era exatamente o mesmo em que eu havia visto todo esse tempo. Acredito que o meu amor por circos pode ter tocado de alguma forma no espírito daquele palhaço, pois todas as vezes que eu o vi, eu nunca senti medo e nem me senti ameaçada por ele. O circo ficou mais algumas semanas na minha cidade, e alguns dias antes de ir embora, eu resolvi dar uma passada por lá, mas não para assistir ao espetáculo. Apenas fiquei de longe observando o circo.
Nunca mais depois desse dia eu voltei a avistar o tal palhaço. Eu até acredito que o espírito dele tenha partido depois que descobri que ele estava morto, ou por descobrir que eu não era mais uma criança. Bom, esse é o meu relato. Não é nada de assustador, mas pode ter certeza que foi verdade.